Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Nós vamos terminar hoje, se for permitir, esse tema, essa série, em relação a esse tema que temos compartilhado com os irmãos, falando da necessidade deste julgar de Deus, da parte de Deus, na nossa vida como seu povo. E hoje nós vamos começar lendo Malaquias, capítulo 3. Esse texto foi lido para nós ontem ali na cidade de Piracicaba. E eu queria ler esse texto com os irmãos. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justa oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí, irmãos? Senhor nosso Pai, Deus justo e fiel, colocamos, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, na Tua presença, e Te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que por Teu Espírito o Senhor nos ajude. Que a Tua palavra, Senhor, seja para nós aberta, que a Tua voz seja por nossos ouvidos ouvida, e que o nosso coração, Senhor, não resista à Tua voz, mas que o Senhor alcance em nós como Teus filhos o desejo santo do Teu coração, para a Tua glória, Senhor. É a nossa súplica no nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de Malaquias fala da vinda do Senhor Jesus e deste juízo santo que a sua manifestação traria, para o meio, para a vida do povo de Israel. E nós sabemos que a manifestação do Senhor, não traria esta realidade apenas para os filhos de Israel. Mas o Senhor se manifestou para fazer isso em toda a terra. Para, de fato, trazer luz para esta escuridão que envolve toda a humanidade. E desta obra sua, desta manifestação dele, extrair para o Senhor um povo
santo, um povo segundo o seu coração, que de fato exista, né, para a sua glória, como o profeta aqui declarou. Um povo capaz de trazer para o Senhor uma oferta agradável. Um povo capaz de verdadeiramente, né, corresponder com o desejo do coração do Senhor. E é disto, né, que temos tratado em todas essas ministrações que fizemos, que este juízo de Deus, esse metro de Deus, que mede todas as coisas, tem sido e será eternamente, né, o responsável em separar para Deus aquilo que de fato Ele está buscando desde antes da fundação do mundo. Um povo conformado à imagem de Jesus Cristo. De tal forma que o Filho de Deus seja encontrado, e será assim, né, plenamente. Ele encherá todo aquele que Ele tem alcançado, né, salvado e remido para a glória do seu nome. Amém, queridos? Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo, um detalhe que está aqui nesse texto de Malaquias. Depois do Senhor falar isso através do profeta, o próprio Senhor diz que Israel não concorda com o que Deus está dizendo. Que ele, Israel, precisa ser julgado, precisa ser purificado, precisa ser retrabalhado, né, pelas mãos santas do Senhor, porque ele, Israel, havia quebrado os estatutos e se colocado longe do seu Deus. Israel não está concordando com isto, né? O finalzinho do versículo 7, Israel está dizendo: em que havemos de tornar? Ou seja, o que Deus está dizendo que vai fazer, que é necessário que seja feito, que Deus realmente vai produzir esta obra em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, mas Israel está dizendo: olha, nós não vemos a necessidade disso. Nós não temos que tornar ao nosso Deus. Fernando leu aqui, né, aquela escritura, e nós temos ali um judeu, né? Simão. Está na casa dele o metro de Deus, o justo juiz de Deus, aquele que veio para medir todos os homens e vai medir todos os homens. E o Senhor entra na casa dele, está na sua mesa, comendo com ele, e Simão está completamente indiferente. Não é assim? Na verdade, quem está julgando ali não é o Senhor Jesus, é o Simão. Ele está julgando o Filho de Deus. Ó, se ele fosse profeta. Mas, por outro lado, nós temos uma mulher ali, uma irmã querida, que não foi capaz de ficar de pé, que não viu nela nenhuma dignidade, mas que se colocou aos pés do Senhor, em adoração, em quebrantamento, e como nós vimos, foi buscar no Salvador a salvação que ela tanto precisava. Irmãos, que o Espírito de Deus realiza esta obra plenamente na vida de cada um de nós que está aqui, enquanto estamos aqui. Porque ninguém escapará deste juízo. Ninguém ficará sem um dia comparecer diante deste juiz. Ele medirá a todos. Coração do homem endurecido, alheio à santidade de Deus, ele sempre vai dizer: em que havemos
de tornar. Mas um homem que está conhecendo o Senhor, uma das características que passa a predominar a sua vida é que ele se descobre a cada dia que passa mais necessitado da graça, da misericórdia de Deus. Cada dia que ele vive diante do Senhor, mais ele se descobre nele mesmo, pecador miserável. Paulo, quando começou a sua caminhada com o Senhor, ele sabia que era um pecador. Mas quando ele termina a sua caminhada, ele fala que ele é, dentre os pecadores, o pior de todos. Porque quanto mais ele se colocava na luz de Deus, ele descobria o quanto ele precisava da obra redentora do Filho de Deus. Irmãos, e este é infalível, de que um homem não conhece o Senhor, é que ele não tem no seu coração, diariamente, a necessidade de arrependimento. Ele não tem a necessidade de se esconder diariamente, vou colocar assim, sob o sangue de Jesus, por se ver realmente em si mesmo completamente desqualificado diante do Senhor. Um homem que não conhece o Senhor, ele vive os seus dias, ele acorda de manhã e vai dormir à noite e ele está tudo beleza. Dez. Mas um homem que está conhecendo o Senhor, ele vive batendo no seu peito, como aquele fariseu, e dizendo: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um miserável pecador. Isso não significa, amados, viver debaixo de culpa e de condenação, mas sim ter consciência de que este Deus que o chamou é santo, justo e reto. Quanto tempo faz que nós não nos curvamos diante do Senhor para chorarmos nas nossas misérias, irmãos? Quanto tempo faz que você não faz isso? Por Israel ter esse coração nesse tempo da sua história, foi o motivo da queda deles. O Senhor ficou 400 anos sem falar com Israel. Israel não ouvia mais a voz do Senhor. 400 anos. E quando ele falou, Israel não creu. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Relembrando os irmãos, nós vimos no domingo passado que do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos, nós temos a palavra de Deus
a adaga de Deus, trazendo para o nosso coração, revelando para o nosso coração a vontade de Deus, o caráter de Deus. Falamos que aquilo que está escrito aqui, exposto aqui, não é outra coisa senão uma abertura, né, uma exposição do próprio Filho de Deus. Nós temos aqui, nestas escrituras, nesta palavra do Senhor, o Filho de Deus se mostrando. Disse para os irmãos que nós não podemos olhar para estas escrituras e para todas as outras, né, como quem está olhando para mandamentos. São mandamentos, mas não podemos olhar para ela como quem olha para mandamentos, para regras. Mas temos que olhar para essas escrituras como quem contempla o caráter do Senhor. É como se o Filho de Deus fosse aberto diante de nós pudéssemos ver como é o seu coração. Por isso eu pedi aos irmãos que estivessem lendo durante essa semana esses capítulos do livro de Romanos. E quando olhamos para essas escrituras, o nosso coração precisa ser confrontado por elas. Somos muito diferentes disso daqui. Ou não somos? Mas nós, amados, temos da parte de Deus o maravilhoso privilégio, a maravilhosa promessa de que este Senhor que é santo e que agradou e que agrada o coração do Pai, nos foi dado. Veio habitar em nós por seu Espírito. Quem tem crido no Senhor está em união com Ele. Tem sido feito por obra de Deus um Espírito com o Senhor. E a obra de santificação que o nosso Deus está fazendo em nós não é outra coisa senão formar o seu Filho em nós, de tal forma que ele possa ser visto em nossas vidas. Nós temos alguns textos aqui nesses capítulos, e eu quero ler com os irmãos, que Paulo lembra aos irmãos de Romanos acerca disso. Capítulo 13, versículo 11, vamos dar uma olhadinha juntos. Versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Presta atenção, irmãos, na linguagem que Paulo usa. Quando ele fala de que a salvação está mais perto, estava mais perto dele do que quando eles creram, com certeza ele não tinha em mente, pelo menos no primeiro plano, a ideia de que a volta do Senhor estava mais perto do que quando eles creram. O que também era a verdade. Mas o que Paulo estava dizendo, né, era que havia mais da salvação na vida daqueles irmãos, depois de eles terem andado um tempo com o Senhor, do que no momento em que eles começaram. Havia uma obra crescente, uma obra que o Senhor estava realizando na vida deles. E que obra era esta? Uma obra que deixava para trás aquilo que era noite, que era trevas. E uma obra que estava produzindo na vida deles aquilo que era da luz, aquilo que era dia.
Vamos pensar no amanhecer aqui. Quando o sol está surgindo, né, nós podemos contemplar essa imagem aqui no plano natural. Na medida em que o sol se aproxima, as trevas se vão e a luz vai tomando conta. Por isso ele continua: andemos dignamente, como em pleno dia. Por quê? Olha o finalzinho do versículo 12. Porque devemos estar vestidos, né, ou revestidos das armas da luz. Irmãos os santos, a igreja do Senhor, por graça de Deus e por obra do Espírito Santo, enquanto ela anda, ela vai deixando as obras das trevas. Por quê? Porque ela está sendo vestida com as armas da luz. Há alguém que está vestindo a nossa vida, como igreja do Senhor. E nós devemos ter pressa, nós devemos corresponder com o Senhor nessa obra que Ele está fazendo. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amados, o Espírito Santo está vestindo todos nós que temos crido no Senhor Jesus com o próprio Filho de Deus. Pense numa roupa. É essa obra que o Senhor está fazendo em nós. Este que está sendo mostrado aqui na palavra de Deus, este varão medida, este justo juiz, este santo de Deus, este que é a oferta agradável ao Senhor, está sendo vestida na sua igreja. Lá no livro do Apocalipse, já lembrei os irmãos no ano passado, a igreja aparece adornada para o seu noivo, bonita, pronta, preparada para o casamento. E ali diz o texto que a igreja foi dado vestir-se de linho finíssimo. Essa vestimenta que a igreja está recebendo não é outra coisa senão o próprio Filho de Deus. Mas esta vestimenta que nos é dada, ela nos é dada na mesma proporção que nós vamos despindo a velha roupa. E a velha roupa não é outra coisa senão a nossa velha natureza. O velho homem. Queria que você lembrasse um pouquinho num dia que você esteve bem sujo. Por alguma razão, num dia que você ficou bem sujo. Alguns de nós, pelo menos algumas vezes na vida, já ficamos bem sujos. A maior vontade e desejo que a gente tinha era ir para o chuveiro, né? Para o banho. Tirar a roupa suja, tirar a sujeira, o mau cheiro, o fedor, né? Colocar uma roupa limpa, passar um perfuminho e beleza. Irmãos, quando somos colocados diante do Senhor, nós vamos descobrindo
que nós somos diferentes dele. E o que o Espírito busca no nosso coração, o desejo, a necessidade de que Ele, o Senhor, venha vestir a nossa vida, venha ser formado em nós por obra do Espírito Santo, porque nos descobrimos diferente do Senhor. Olha o capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, ou tu, porque desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor jurou por Ele mesmo, amado. E o que Ele jurou? Diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Estão conseguindo ouvir aí? A concorrência está forte aqui. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se o Senhor nos chamar, o que nós temos em nós mesmos para oferecer ao nosso Deus? Nada. Alguém de nós aqui tem alguma coisa que você possa confiar, que dará a condição de ficar de pé diante do Senhor? Diz, olha, isso aqui é justo, é santo. Não temos, amado. Mas aquele que nos julga é o mesmo que nos foi dado para vestir a nossa vida com a sua própria justiça e santidade. O justo juiz é também o Salvador, o Redentor. E naquele dia o Senhor quer que todos nós estejamos diante dele vestidos, mas vestidos com ele mesmo. O Senhor mostrou isso para Adão lá no jardim do Éden, quando ele se cobriu com folhas de figueira. O Senhor falou, não, Adão, folhas de figueira não resolve. É necessário que você seja coberto com sangue, com pele de um cordeiro. O Senhor fez isso por ele. O Adão estava escondido no meio das árvores, fugiu da presença do Senhor. Aonde comparecemos nós naquele dia, se o Senhor não estiver vestindo a nossa vida? No capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Versículo 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo, ele fala, a esses irmãos de Roma, manifestando a certeza que ele tinha no seu coração de que aqueles irmãos estavam seguros, nessa caminhada que eles estavam desprendendo, diante do Senhor. Que o coração deles, eles tinham cheios, dessa esperança e dessa confiança no Filho de Deus. E que toda garantia, que gerava descanso para a vida deles, procedia da palavra do Senhor, das promessas fiéis que o próprio Deus havia feito ao seu povo. E ele recomenda, àqueles irmãos mais velhos que fossem ajudadores dos mais fracos, que fossem suportes para os mais fracos, e para que eles juntos pudessem caminhar na presença do Senhor de forma vitoriosa como igreja, como os santos de Deus ali na cidade de Roma. E ele manifesta a certeza, que ele tinha no seu coração, de que aqueles irmãos estavam, cheios de bondade, como ele fala aqui, de conhecimento, e aptos para se admoestarem, para um ajudar a corrigir o caminho, o rumo do outro, para que pudessem, juntos, como povo de Deus, vencer. Amados, esta é uma caminhada que nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos muito uns dos outros. Se aqueles irmãos ali de Roma precisavam disto, nós também precisamos, nós também necessitamos. Que o Senhor, nos ajude, amados, nesse caminho bendito. E por último, eu queria ver assim junto com os irmãos, de forma bem rápida, isso olhando para o capítulo 16, esta obra sendo feita na vida de alguns irmãos que Paulo cita por nome aqui no capítulo 16. No capítulo 16 nós temos uma lista, de servos do Senhor, em que características do Senhor Jesus podem ser observadas na vida deles. Ou seja, homens que estavam sendo medidos, por Cristo Jesus e estavam sendo conformados ao Filho de Deus e dando beleza, à casa do Senhor, e sendo de fato para a glória do Senhor Jesus ali no lugar em que o Senhor havia colocado a vida deles. Então vamos para o capítulo 16. Um capítulo inteiro de saudações. Recomendo-vos a vossa irmã Febe
que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, a primeira pessoa que aparece aí na lista de Paulo é uma irmã por nome Febe, e pelo menos duas marcas, né, duas características maravilhosas do Senhor Jesus podem ser vistas aqui na vida dela. A primeira, que ela era uma serva dos irmãos, uma serva do Senhor. Em segundo, Paulo diz que ela era uma protetora dos santos, inclusive protetora dele. Olha que coisa maravilhosa. Paulo olhava para Febe, ele dizia, ali está uma serva do Senhor, uma serva dos santos. Ali está uma mulher protetora, alguém que cuida dos servos do Senhor. Irmãos, por natureza nós não somos nem servos e nem protetores de ninguém. O que Caim falou para Abel lá no comecinho? Quando Deus perguntou para Caim aonde estava Abel. Qual foi a resposta de Caim? Por acaso sou o guardador do meu irmão? Esse Caim aí, sou eu e sou você. Não se engane, não ache que você mesmo é guardador de alguém. Você não é. Você acha que por natureza nós somos servos uns dos outros? Dois amados irmãos um dia procuraram o Senhor Jesus e falaram assim para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, nós queremos ser no seu reino o menor dos servos. Nós queremos que o Senhor nos coloque lá no fim da fila, vai catando os papelzinhos de bala que os outros forem jogando na rua. Foi isso que eles pediram? Não? O que eles pediram? Nós queremos a posição mais alta. Esses dois aí, sou eu e sou você. Por natureza, nós somos essa coisa aí. Sabe quem é protetor? O Senhor Jesus. Sabe quem é servo? O Senhor Jesus. O Espírito de Deus veste os santos com o servo de Deus, com o protetor de Deus. E eles se tornam servos e também protetores em Cristo. Eu vou ler um texto aqui para que nenhum de nós tenha dúvida do que nós somos em nós mesmos. Eu também ouvi esse texto mais uma vez ontem, falei, mas é difícil, viu? É difícil. Eu vou lembrar os irmãos desse texto, vai ajudar um pouco a gente. Deixa Romanos aí, vamos lá para Colossenses 3. Isso aqui é um resumozinho do que nós somos. Colossenses 3. A partir do versículo 1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. O velho homem, esse homem ruim, esse homem que não presta, Deus pôs ele para morrer em Cristo, lá no Calvário. Deus não quis saber dele. Porque morrestes. Agora a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Então a vida que tem lugar diante do Senhor, que está sendo formada, que agrada a Deus, que vai ser uma oferta agradável ao Senhor, esta vida que está sendo formada em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestado com ele em glória. Amém? Por isto, fazei morrer a vossa natureza terrena. Por que fazer morrer a natureza terrena? Porque nós morremos em Cristo. O que foi morto em Cristo? A prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, a idolatria. Isso é o que somos. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tem mais uma listinha aqui. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, a mentira, ou não mintais uns aos outros. Por que devemos deixar tudo isso para trás? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Este é o velho homem com os seus feitos. Mas Deus nos deu graça para sermos vestidos com um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita ou escravo, e nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Este Cristo, que é o segundo homem, criado em justiça, em santidade diante de Deus, estava sendo formado em Febe. Por isto ela foi vista como serva e foi vista como cuidadora. Olha o versículo 3 de Romanos 16. Temos mais 2 nomes aqui. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo diz que Áquila e Priscila eram seus companheiros, ou cooperadores, né? Vocês acham que por natureza nós somos cooperadores de alguém? Não somos. Paulo diz que Áquila e Priscila, por causa dele, Paulo, eles arriscaram a própria vida. Quem fez isso no Calvário, irmãos? O Filho de Deus. O Senhor, para que nós pudéssemos viver, ele morreu em nosso lugar. Áquila, para proteger Paulo, para salvar Paulo em algum momento, eles colocaram a vida deles em risco. Para que a cabeça de Paulo fosse livrada da espada de César, Áquila e Priscila colocaram a cabeça deles em risco. Por que eles fizeram isso? Porque Cristo estava sendo formado neles. Áquila e Priscila aparecem aqui sofrendo por causa de Paulo. O servo sofredor, aquele que sofreu as nossas dores, é Cristo Jesus. Não era próprio da natureza de Áquila e Priscila sofrerem por alguém. Esta virtude procede do Filho de Deus, que habitava a vida daqueles amados irmãos. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto,
primícias da Ásia para Cristo. Esse irmão aqui com esse nome esquisito, né? Paulo diz que ele era as primícias da Ásia. A palavra primícia, ela significa primeiro, mas não só primeiro. A palavra primícia tem tudo a ver com o melhor, com aquilo que deve ser colocado primeiro diante do Senhor. Aquilo que de melhor é oferecido ao Senhor Deus. E Paulo está dizendo que esse irmão aqui, ele era a primícia da Ásia. Olha, mas que coisa preciosa. Alguém ser conhecido na palavra de Deus, na Bíblia, como primícia. Primícia. Como alguém muito desejado, muito precioso, muito valioso diante do Senhor. Naturalmente, nós não somos primícia. Naturalmente, nós somos totalmente rejeitados, refúgios. Mas aqui está um homem que é primícia agora. Por que ele é primícia? Porque Cristo, o Filho de Deus, mediu a vida desse homem, está medindo a vida deste homem, está julgando a vida deste homem, está sendo formado neste homem. E este homem agora está se tornando agradável aos olhos do Senhor em Cristo. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Tem uma Maria aqui. E ela parece como alguém que trabalhou muito. Uma trabalhadora em favor dos santos. Que bonito, irmãos. Que precioso. Alguém ter o seu nome registrado na palavra de Deus como alguém que trabalhou. Nesse trabalho santo, alguém que está participando da obra de Deus, porque o verdadeiro trabalhador de Deus é Cristo Jesus, é Ele que está fazendo a obra de Deus. Esta virtude do Filho de Deus era abundante na vida dessa mulher, ela era uma trabalhadora. Não estamos falando do que estava escrito na sua carteira de trabalho. Estamos falando do serviço que ela fazia para os santos. Eu queria que vocês fossem pensando, se Paulo estivesse escrevendo e lembrando os nossos nomes aqui para escrever para os romanos, o que ele escreveria de nós? Como você seria lembrado? Como seria a sua saudação lá para os irmãos de Roma? Versículo 7. Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim, companheiros no sofrimento. Esta prisão desses irmãos aqui não foi por acaso que eles aprontaram alguma coisa lá e Paulo foi preso aqui e de repente eles caíram na mesma cela. Não, eles foram presos juntos porque eles eram companheiros naquilo que estavam fazendo. Naturalmente, irmão, nós somos que nem os apóstolos no dia em que o nosso Senhor foi preso lá em Jerusalém para ser crucificado. Quando
eles viram a espada relampejar, a espada de César. Cada um pegou a sua trouxa e desapareceu na escuridão. O Senhor ficou sozinho lá. Até Pedro, que disse, não, eu vou morrer com o Senhor, foi um dos primeiros que fugiu. E se eu tivesse lá, eu teria corrido antes dele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque naturalmente não somos companheiros de ninguém no sofrimento. Nós somos companheiros dos outros no churrasco. Nas coisas fáceis e boas desta vida. Mas para sofrer com o nosso irmão, só a vida de Cristo em nós. E é isto que o Senhor está medindo. E é isto que Ele vem buscar nos santos. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Esse irmão aqui, Paulo diz que ele era amigo no Senhor. Maravilhoso. Amigo no Senhor. A palavra de Deus diz que um amigo é melhor do que um irmão. O verdadeiro amigo é Cristo Jesus. Paulo desfrutou da amizade que procede do Filho de Deus na vida e através da vida deste amado irmão aqui. Queridos, eu não sei se vocês já notaram que até aqui não tem ninguém que... Paulo diz, olha, saúda-vos o José, que é presidente do conselho evangélico aqui de Éfeso. Então, saúda-vos o Joaquim, que é o cantor de sucesso aqui na cidade de Tessalônica. Ele não falou nada disso. Saúda-vos o Barnabé, que é o pastor mor aqui da região da Ásia. Ele não falou nada disso. Porque Cristo não é nenhuma destas coisas. Ele é companheiro no sofrimento, ele é amigo, ele é servo. Este é o Filho de Deus. É deste que o Senhor veste a sua igreja. Versículo 9. Saudai o Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Quantos irmãos cooperadores, né? Oh, amados. Como os santos precisam de cooperação. Verso 9. Saudai, já li, né? Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também, meu amado Stax. Stax também era cooperador. Verso 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Meu Senhor. Aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Alguém aprovado em Cristo. Aprovado. Alguém que muitas vezes foi submetido a desafios. Por que ele era aprovado? Não é porque alguém deu um título para ele de aprovado. Ele era aprovado porque ele era um homem que nas muitas, com certeza, dificuldades e desafios da sua vida, no Senhor, ele era vencedor.
o Senhor Jesus disse acerca daqueles que naquele dia vão estar diante dele como vencedores, como aqueles que fizeram a sua vontade. E ele vai chamar esses santos de servos bons e fiéis, ou servos aprovados. Versículo 12. Saudai Trifona e Trifosa. Os nomes são feios, né? Já pensou se pelo menos duas irmãs aí tivesse cada uma delas esse nome, né? Trifona e Trifosa. Queria ser a Trifosa ou a Trifona, Lucimar? Trifena, né? As quais trabalharam no Senhor muito. Vocês notaram, irmãos, quantas mulheres nós temos aqui trabalhando no Senhor? Trifena e Trifosa. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Tem um servo que o Senhor disse que vai ser chamado por ele de preguiçoso, né? Porque não quis trabalhar com o seu talento e vai ser lançado nas trevas exteriores. O Senhor não é preguiçoso na sua obra. Aquele em quem Cristo está sendo formado, ele é trabalhador. Versículo 13, já estamos indo para o finalzinho. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, meu Senhor. Rufo, Paulo diz que ele era um eleito. Se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Paulo fala que os irmãos lá de Tessalônica eram irmãos que tinham muitas boas obras em Cristo Jesus. Eram homens que estavam vivendo profundamente o amor de Deus. Eram homens que estavam dando verdadeiro testemunho ali na cidade de Tessalônica. E Paulo fala assim que esta era a prova de que eles eram eleitos de Deus. Quando Paulo chama Rufo de eleito, ele está dizendo que Rufo tem características na sua vida de alguém que é filho de Deus, que é nascido de novo, que conhece o Senhor e que está andando na sua presença. E Rufo tinha por mãe, não tem o nome dela aí, né? Mas a mãe de Rufo era, Paulo disse, como sua própria mãe. Essa irmã aqui era uma mãezona entre os santos. Aquela que pegava os santos no colo e os amava no amor de Deus. Querido, só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer isto e ser isto na vida de uma mulher. Eu fico pensando, né, quando foi que Paulo precisou desta mãe? Às vezes a gente associa a mãe sempre às crianças, né? Mas Paulo não era criança em nenhum sentido. Não era criança na condição natural dele, ele já era um homem bem maduro aqui, já indo para a velhice. E ele não era criança também espiritualmente, ele precisava de uma mãe para ficar dando chupinha na boca dele. Mas assim mesmo ele está dizendo que a mãe de Rufo foi para ele sua mãe.
o homem mais experiente, mais conhecedor do Senhor Jesus, alguém que andou nas alturas, nos mistérios com Deus, teve uma mãe, uma irmã que serviu a vida dele como mãe. O Senhor Jesus na vida dela. Foi capaz de cuidar daquele homem como uma mãe. Verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Gaio era um hospedeiro, alguém que tinha a porta da sua casa aberta. A casa de Gaio era aberta para os santos. Ele não era dono de um hotel, não, irmãos. Ele não tinha uma pousada lá na cidade dele. Ele era alguém que hospedava os santos. A casa de Gaio era a casa dos irmãos. O pão de Gaio era o pão dos irmãos. A geladeira de Gaio era a geladeira dos irmãos. Na casa de Gaio não tinha cadeado no portão para os irmãos. Por natureza nós não somos assim, irmão. Por natureza a nossa casa é uma toca de coelho ou um ninho de coruja, aonde só nós ficamos lá dentro quietinho. Mas o Filho de Deus, na vida dos santos, transforma eles em hospedeiros. Casas sem trancas. Você já descobriu como Paulo te chamaria aqui? Chamaria de hospedeiro? De trabalhador, de cooperador, de mãe, de parceiro de sofrimento? Verso 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, esses Sosípatro, não me esqueci. Meus parentes, Timóteo, meu cooperador, mais um cooperador aqui. Olha o versículo 14 e 15. Saúda-vos Assíncrito, Flegonte, Hermes, não é Petrobras não, viu, irmão? Patrobras, Hermas, e os irmãos que se reúnem com ele. Saúda-vos Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdo. Nós temos nesses dois versículos uma lista de irmãos que estão juntos, que se reúnem. Nós temos aqui uma companhia de santos aí, né? Um cantinho, né, onde vários irmãos são relacionados juntos, servindo o Senhor. Uma família. Não é por acaso, irmãos, que isso aqui está registrado. Isso aqui é o Senhor Jesus unindo os santos. Aqui está o corpo do Senhor Jesus. E por último, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis também aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Observem
que tinha muitos que não faziam parte desses santos vencedores. E eles aparecem aqui como aqueles que promovem escândalos, divisões e que estão em desacordo com a palavra de Deus. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Terrível coisa foi para estes que fizeram parte deste grupo aqui, que não serviram o Senhor, que não permitiram que o Senhor fosse de fato o Senhor da vida deles, e serviram o seu próprio ventre, ou foram o seu próprio Deus. Um dia estarão diante do Senhor e terão perdido a maravilhosa bênção de conhecerem o Filho de Deus. Amados, que antes do Senhor voltar, que Deus mesmo possa olhar para a nossa vida e ver Cristo em nós. Paulo, quando falava da sua expectativa de morte e ressurreição, ele dizia ter esperança de neste dia ser encontrado vestido e não nu. E como seria maravilhoso se em nós fosse visto várias destas características do Filho de Deus, para testemunho dele e para a glória do seu nome, amados. Porque é isso que o Senhor busca no seu povo. Para isso estamos aqui na terra ainda. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único Deus sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus está envolvido com esta obra desde antes dos séculos. E Ele é poderoso para terminar. E Ele vai terminar, querido. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Esse mistério esteve oculto por séculos e séculos, mas nestes dias foi revelado aos filhos de Deus. Senhor, nós te damos graças. Te pedimos que o Senhor nos ajude. Como precisamos da tua ajuda, Senhor. Para que esse desejo do teu coração seja realizado em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor mesmo nos conduza, como a tua palavra, Senhor, aqui diz. Que o Senhor é poderoso para confirmar este Evangelho de Jesus Cristo. Ah, Senhor, nos dê esta fé crescente, para que haja, Senhor, obediência em nossas vidas. Te suplicamos isto, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor.